A Marinha da Confederação de Sistemas Independentes, ou simplesmente Frota Separatista, foi o ramo naval das Forças Armadas da Confederação, formada nos meados de 24 anos antes da Batalha de Yavin durante a crise separatista, para atuar contra a República. Contando com vários tipos de naves diferentes, capazes de transportar centenas de milhares de droides de batalha por vez. Quando iniciaram as Guerras Clônicas, a Marinha Separatista estava mais do que pronta para uma guerra aberta. Muitas naves receberam até um novo esquema de cores com o símbolo separatista em seus cascos. Fabricados por várias empresas diferentes, os separatistas não mediam esforços para lotar suas naves de armamentos ou investir em tecnologias que dessem uma ampla vantagem às suas naves. Tudo com o objetivo principal de vencer a República a todo custo. E essas são todas as naves da frota da Confederação de Sistemas Independentes. Droids bombardeiros classe Hiena, ou simplesmente bombardeiros Hiena, um dos tipos de caças-droids fabricados pela Barktoid Armor Workshop, projetados principalmente para operações de bombardeios, assim como caças estelares de combate e apoio terrestre, podendo transformar suas asas em pernas. Seu design foi baseado nos droids Abutre, mas com o casco mais largo, resistente e asas maiores para mais estabilidade. Amplamente fabricado durante a guerra, foram utilizados principalmente para atacar cruzadores inimigos e cidades habitadas por civis em planetas ocupados. Ele foi projetado para ser mais barato e fácil de ser produzido se comparado a naves que necessitavam de pilotos. Isso também os tornava mais descartáveis. Além de, o espaço que seria para o piloto foi utilizado para transportar armamento de peso, incluindo canhões lasers médios, torpedos e bombas de prótons e mísseis de concussão. Ele era mais lento e menos manobrável que os droids Abutre, mas ainda leves o suficiente para atuarem como caças estelares. O caça Belbu Lab 22 foi um modelo fabricado pela Fleeton Otan Scalable Assembles. Considerado um caça pesado, ele comportava apenas um piloto. Durante a guerra, o único modelo da Marinha pertencia ao General Grievous, que a usou como seu transporte pessoal. Customizado, ele o nomeou como Soulless One. Além de transportar o general, ele também serviu como caça de ataque, líder dos esquadrões de caças droids ou bombardeiros Hiena. Armado com um par de canhões lasers retráteis, capazes de combater caças inimigos e furar a blindagem de alguns cruzadores leves. Ele também foi construído com motores extremamente potentes, que o davam uma velocidade absurda para manter a nave no ar, mas a nave era tão pesada que continuava lenta, embora fosse bastante resistente. Caça Fanblade classe Genivex, também chamado de caça Fanblade Geonosiano ou simplesmente caça Fanblade. Foi um modelo fabricado pela Upon-Passa Tix Shyprags Collective. Na frota separatista, era um modelo pessoal da Assassina Sith Asajj Ventress, que recebeu o total de 6 modelos da nave. Estava equipada com uma vela solar que lhes entregava uma velocidade e blindagens maiores. O preço era a permissão que outras naves a detectassem com mais facilidade. Capaz de atingir 1.250 km por hora, estava equipado com suporte de vida, Hyperdrive classe 1 e gerador de escudos defletor. Graças à vela solar, o caça Fanblade era incrivelmente rápido, também era raro e bastante caro. Caça Porax 38 classe Rogue, ou simplesmente Porax 38. Foi um modelo utilizado pela frota separatista e fabricado pela Barktoid Armor Workshop e Bulper Thoracic Abe Device. Eles eram normalmente pilotados pelos IG-100 Magna Guardas, especialmente programados para isso. O caçador de recompensas Cad Bane também continha o caça pessoal desse modelo, modificado nomeado de Sangue Xanadu. Com mais de 12 metros de comprimento, seu cockpit ficava no meio da nave e contava com 2 canhões lasers pesados em ambas as asas. Droid de batalha automotor de geometria variável Mark I, simplesmente chamados de caça-droids ou droids Abutre. O principal modelo de caça-droid da Marinha Separatista, fabricado pela Hawkshaw Engineering, foi utilizado pela Federação de Comércio desde antes do bloqueio de Naboo até o fim das Guerras Clônicas. Contava com inúmeras unidades durante o combate, capazes de superar rapidamente seus inimigos em números. Capazes de manobras extremas, podiam superar facilmente os pilotos clones. Quando não estavam voando, eles podiam dobrar suas asas em forma de pernas e prestar apoio tanto aéreo quanto terrestre em batalha. Equipados com lasers de disparos rápidos, e algumas de suas variantes continham armas de íons e mísseis.
Droids tricaça eram um dos modelos principais de caças-droids da CSI durante a guerra, projetados especificamente para se destacar nos conflitos de perseguição. Eles eram a menor nave da marinha. Em compensação, estavam fortemente armados e continham um cérebro avançado de droide, que lhes dava uma vantagem sobre os pilotos orgânicos. Esses cérebros estavam programados para destruir completamente seus inimigos. Para isso, estavam armados com 4 canhões lasers e mísseis Discords. Eles eram inimigos formidáveis no campo de batalha, principalmente contra os pilotos clones. Contendo pouco mais de 5 metros, eram a menor nave tanto da República quanto dos separatistas e considerado um parente voador dos droidekas. Nave de desembarque C-9979, antes, nave de desembarque da Federação de Comércio. Foi um transporte com design considerado elegante, utilizado para transportar principalmente droids de batalha. Fabricados pela Hawkshaw Engineering Corporation, podiam tanto ser controlados por um computador central quanto manualmente. Contendo 4 asas com 270 metros cada, essa nave era capaz de armazenar uma quantidade absurda de droids de batalha, bem como tanques. Ainda nas asas, elas continham oficinas de armazenamento para reparar droids de batalhas danificados após o combate. Capazes de armazenar até 11 MTTs, 114 AATs, centenas de droids de batalha e estavam equipados com 2 baterias turbo lasers. Nave Droid Heavy Missile Platform, ou simplesmente HMP Predador. Foi um modelo fabricado pelos geonosianos como droid de batalha e nave de transporte de tropas. Equipados com o cérebro avançado, estavam fortemente armados com uma cápsula de mísseis e um total de 7 canhões lasers. Capazes de transportar droids de batalha B1, droids de comando BX e super droids de batalha B2, enquanto fornecia apoio aéreo às tropas terrestres. Podiam alcançar até 100 km por hora, com sensores de curto alcance integrados e geradores de escudos de raio, forte o suficiente para repelir granadas. Nave de assalto classe Tridente, ou simplesmente chamado de Broca Tridente, um transporte multiuso podendo viajar tanto no espaço quanto no ar e água. Utilizados principalmente para o desembarque de tropas em diversos terrenos, geralmente embaixo ou sobre a água. Contendo a furadeira em seu local de desembarque, ele podia facilmente perfurar cascos de naves e instalações. Fabricados pela Colicod Creator Nets, continha 4 tentáculos blindados de Durásteel equipados com garras imantadas. Sua ponte de comando era em forma de pirâmide, apresentava vários portais de observações em vários ângulos e estava também armados com 9 canhões lasers. DH Omni Support Vessel, conhecida simplesmente como nave de suprimento separatista. Foi um modelo de transporte maciço e nave de abastecimento utilizada durante a guerra. Fabricadas pela Roes Castle Drive SA, era originalmente o transporte corporativo antes de servir na guerra, e se tornou a nave de suporte tanto para droids quanto para orgânicos. Apresentado primeiramente na Batalha de Umbara, a nave que serviu lá foi extremamente fundamental para o abastecimento das forças separatistas na superfície. Transporte Interestelar Sloop Punroka Classe 116, simplesmente conhecido como Veleiro Solar do Conde Dooku, nave que ganhou de presente dos geonosianos. Ela continha pouco mais de 16 metros de comprimento. O Conde a utilizou como sua nave pessoal e era capaz de atingir até 1.600 km por hora. A nave era grande o suficiente para acomodar até 10 passageiros e contava com Hyperdrive Classe 1.5. O nome Veleiro Solar veio a partir de uma vela coletora de energia solar para que não necessitasse de combustível. O equipamento foi adicionado ao pedido do próprio Conde. Essa vela era acionada principalmente quando estava no espaço, tanto saindo quanto entrando em algum planeta. Transporte Classe Shentapad Tipo B foi a versão cargueira do modelo Transporte Shentapad, fabricada pela Hawkshaw Engineering Corporation. Maior e mais pesado, foi utilizado como um dos transportes de carga dos separatistas ao longo da guerra. Um desses modelos, de designação 81572, foi capturado pela República e utilizado para infiltrar uma equipe de resgate na prisão Cidadela, no planeta Lola Saio. Transporte Maximilipad, também conhecido como lançadeira separatista ou transporte neimodiano, fabricado pela Hawkshaw Engineering Corporation, utilizado pela CSI durante as Guerras Clônicas, design semelhante ao transporte classe Shentapad, que apresentava 2 grandes asas verticais. Um desses modelos foi utilizado pela República para realizar uma missão secreta,
com uma equipe de droids liderada pelo Coronel Member Gaskell. Fragata Estelar Classe Munificente, mais conhecida como Fragata do Clã Bancário, foi uma nave de guerra projetada pela Horst Castle Drive SA e pelas indústrias revolucionárias Glory. Utilizadas originalmente pelo Clã Bancário Intergaláctico e pela Federação de Comércio, durante a guerra foram rapidamente adotadas pelos separatistas. Ela era de longe uma das naves mais poderosas e multifuncionais da CSI. Rápidas, blindadas e leves, foram projetadas para operar sob o apoio de naves menores para derrubar naves capitais. Estava equipada com enorme variedade de armamentos que a tornavam uma rival superior a qualquer nave da República em tamanho e poder de fogo. Seu armamento: 2 canhões de íons pesados, 13 canhões turbolaser gêmeos leves, 6 canhões antiaéreos médios, 30 projéteis armados e 10 turbolasers de luz retráteis de defesa. Também eram utilizados para transporte, podendo conter até 150.000 droids de batalha, além de poder serem utilizados como cruzadores, principalmente em bloqueios. Destroyer Class Providence, principal cruzador separatista da Marinha, desenvolvido por engenheiros Quarren e fabricado pela Free Dark Volunteers Engineering Corps e Rindelin Star Drive. Esse cruzador estava entre uma das maiores e mais poderosas naves da Marinha. Constituída em 2 variantes, podia medir entre 1.088 a 2.000 metros de comprimento. O armamento continha um poder de fogo suficiente para bloquear o planeta sem o apoio de outras naves. Armado com 14 baterias turbolasers quádruplas pesadas, 34 canhões lasers duplos pesados, 12 canhões de íons de defesa gêmeos leves, 2 canhões de íons pesados, 12 canhões antiaéreos pesados e 102 lançadores de torpedos de prótons. Continha também um hangar grande o suficiente para comportar 120 caças droids e tricaças, 10 bombardeiros hienas e naves droids HMP, várias centenas de veículos blindados e multitransportes de tropas. Destroyer Leve Classe Recursant, também chamado de Destroyer Classe Recursant da Guilda de Comércio. Um modelo de guerra fabricada pela Free Dark Volunteers Engineering Corps, inicialmente utilizada pela Guilda de Comércio, posteriormente integrada à Marinha da CSI, e serviu durante todas as guerras clônicas. Elas prestaram serviços extensos durante a guerra, apesar de serem mais lentos se comparado a algumas naves da República. Sua verdadeira eficácia se mostrava quando utilizada em grandes quantidades. Entre 4 e 6 naves dessas, continha mais armas do que um Venator da República. Assim como os Classe Providence, eles contavam com 2 variantes de tamanhos diferentes. Uma delas continha um acesso de desembarque a um C-9979. Muitas vezes durante a guerra, o Recruçante serviu como uma nave de comando, assim como de apoio. Podendo ser controlada por um cérebro androide, ele era bastante lento em seu tempo de reação. Nave de guerra classe Lucren Hook, também conhecida como nave de controle droide. Um modelo de carga LH-3210, classe Lucren Hook, modificada e utilizada pela Federação de Comércio. Mais tarde adotada pela Confederação de Sistemas Independentes, foi fabricada pela Horst Castle Drive SA. Contendo mais de 3.000 metros de diâmetro, a nave apresentava uma esfera maciça em seu centro, onde ficava a ponte de comando. Projetada também para transportar exércitos de droids, capazes de armazenar 6.520 AATs, 550 MTTs, 50 transportes C-9979, 1.500 droids Abutre e 139.000 droids de batalha série B1. Nave núcleo classe Lucren Hook, ou esfera de batalha separatista. Utilizada pela Federação de Comércio para pousos planetários até as guerras clônicas, e normalmente hospedava líderes separatistas. Essas esferas continham 696 metros de diâmetro e continham pernas de trem de pouso que se retraíam para o casco durante o voo. No espaço, se acoplavam a Lucren Hook para formar a nave de controle droide. Elas eram capazes de transportar um número imenso de droids de batalha B1, equipados com defesas antiaéreas e terrestres. Cruzador pesado classe Subjugator, simplesmente conhecido como Malevolência. Utilizada no início da guerra, foi projetado por Hugel Skimong e construída por engenheiros Quarren. A Malevolência foi a maior nave de guerra que serviu durante as guerras clônicas, contendo mais de 4.000 metros de comprimento, fazendo dos Venators miniaturas de naves ao seu lado. Seu armamento principal eram 2 canhões de mega-íons, projetados para desabilitar qualquer tipo de sistema, desde caças a outras naves capitais.
Quando em defesas, as naves à deriva eram bombardeadas por centenas de turbolasers, canhões de íons, antiaéreos e outros tipos de armamentos. Eram necessários um total de 23.350 oficiais, droids e outros tipos de tripulação para fazer com que a nave operasse. Assim como era capaz de transportar dezenas de milhares de droids de batalha, caças-droids, naves de desembarque e veículos de combate. Caça Defensor Territorial Classe Nantex, o caça geonosiano, caça estelar utilizado pelos geonosianos e fabricados lá mesmo em Geonosis. Apesar de ser um defensor territorial, ele era capaz de atuar também no vácuo do espaço, mas era bastante raro, já que a frota separatista já realizava tal serviço. Continha apenas um canhão laser entre as pontas dianteiras do designer, contendo pequenos projetores de raio trator para auxiliar na mira, os permitindo enfrentar naves inimigas mais de perto. Caça Umbarano ou Caça T-20, modelo desenvolvido pela milícia de Umbara durante a guerra com sua própria tecnologia avançada. Ela foi utilizada como tipo de sistema de segurança, pois esses caças não continham cockpit de verdade. A nave era controlada através de uma interface holográfica que se projetava nas mãos do piloto. Com ela, era possível controlar todas as funções da nave, o que seria uma dor de cabeça para qualquer um não familiarizado. O caça também não tinha um design comum, parecia mais uma grande ornamentação do que uma nave. O padrão de voo também era único se comparado aos caças normais, como por exemplo, não era necessário fazer curvas, era possível simplesmente rodar em seu próprio eixo. Cruzador Classe Diamond, também conhecido como nave de guerra da Guilda de Comércio. Essa nave tinha o formato de meio disco e pousava de forma vertical na superfície plana. 41 unidades desse cruzador estavam em Geonosis quando aconteceu a primeira batalha. Apesar de ter sido utilizada pela Guilda de Comércio, não foi adotada pelos separatistas, mas fizeram parte da marinha sob o comando da Guilda. Utilizados para a defesa, principalmente para proteger as rotas comerciais perlemianas, de interesse da Guilda. Nave de suporte Umbarana, também chamada de nave de apoio separatista. Utilizada pela milícia umbarana, foram implementados na frota separatista para ajudar a marinha da CSI e a nave principal de suprimentos contra a República. Transporte Shentapad, também chamado de nave de escolta neimoidiana. Foi um transporte de curto alcance utilizado desde a Federação de Comércio até a CSI durante as Guerras Clônicas. A nave não continha armamento, no entanto, alguns modelos dos separatistas foram atualizados com blindagem e armamento. Essas naves eram normalmente utilizadas para transportar materiais de alto valor e oficiais separatistas de alta patente. Anos após o fim da guerra, a tripulação fantasma adquiriu uma dessas naves no planeta Agamar, com droides de batalha remanescentes, e a nomearam como Fantasma 2. Transporte Interestelar Classe Hedsel, também fabricado pela União Tecnológica, utilizada pela CSI até a Batalha de Geonosis. Continha 220 metros e hiperdrive classe 1, capaz de atingir 800 km por hora, 6 propulsores de foguete retrô e um casco de titânio. Seu ponto fraco eram suas células de combustíveis externos acima dos foguetes. Devido à sua falta de propulsores, ele tinha a capacidade de manobra limitada na atmosfera. Devido ao seu método de locomoção e armamento limitado, essas naves eram ineficazes contra a República. No entanto, eram capazes de transportar tanques IG Raio Fire.